Ele falou que eu tenho muito para falar, mas se eu for falar muito, esse pessoal vai ficar com raiva de mim, pastor, porque eu não vou sair daqui tão cedo, não. É melhor ser acomedido nas minhas palavras e falar um pouquinho de cada vez, não é isso? Amém? Ou eu posso falar muito? Pela reação dos irmãos, é melhor falar um pouquinho mesmo. Alegre de estar aqui, a outra vez que aqui estive, eu não conhecia a tenda, estou conhecendo agora, estou impressionado. Um trabalho muito bonito. Eu conheço várias tendas no Brasil, né? De outros colegas que montaram as igrejas a partir de tendas, mas essa daqui ela é muito especial mesmo. Eu acho que o que faz a diferença nessa tenda aqui é o carinho dos irmãos tocantinenses, né? E palmeirenses. São palmeirenses os que nascem em Palmas, não? Graças a Deus. Eu já estava meio constrangido com esse negócio, porque eu sou corintiano, né? É isso aí. Eu trago um abraço da Convenção Batista Mineira. Eu não estou mais em missões nacionais. Hoje eu atuo na Convenção Batista Mineira. Tenho sido missionário de revitalização. E estou revitalizando uma igreja no sudoeste de Minas, numa cidade chamada Itaúna. É uma cidade bem conhecida, apesar de ser relativamente pequena, porque é uma cidade universitária, né? Inclusive Itaúna já ganhou prêmios internacionais por causa do centro acadêmico que ela tem, né? Que é a Faculdade de Itaúna. É uma grande instituição de ensino. E trago também o abraço da minha igreja, Igreja Batista Memorial, que daqui a pouquinho vai estar se reunindo lá. O nosso culto começa às 19h30 e eu trago aqui o abraço afetivo, caloroso dos irmãos de lá. E desde já quero externar minha gratidão ao pastor Valmir, nosso amigo, os pastores, os irmãos que me recepcionaram aqui, que têm sido tão carinhosos para comigo, né? Desde já eu quero externar esse sentimento de alegria de estar com vocês e dizer que estou sempre disponível, sempre que necessário, para poder estar com os irmãos. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos num livro que foi escrito por Lucas, o livro de Atos, capítulo de número 20. Aqui eu posso tomar sem medo, que é para o pregador tomar, não é? Estou dizendo isso porque uma vez eu fui pregar em Goiânia e tinha um copo de água meio assim, aí eu fiquei meio assustado. Antes de tomar, eu perguntei para os irmãos, eu posso tomar aqui a água mesmo ou é o tanque batismal dos irmãos, né? Aí... Os presbíteros não gostaram muito não, mas depois a gente quebrou aquilo, ficou percebendo que era só uma brincadeira. Aqui não tem esse perigo, porque o batismo aqui é feito num tanque um pouquinho maior do que um copo, né? Graças a Deus. O texto que nós vamos ler é o texto de, se tiver algum presbiteriano aí, me perdoe em nome de Jesus, amém? É o texto de Atos, capítulo 20, o versículo é só o versículo de número 24. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar, aliás, já está impresso aí também, já está projetado. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nós lemos a palavra de Deus que será ministrada ao nosso coração e o povo de Deus diz: amém. Como eu disse, foi Lucas que transcreveu as palavras que foram ditas por Paulo. No momento em que ele está reunido com os pastores da região de Éfeso, ele está em Mileto e ele convocou uma assembleia para aqueles pastores. Ele convocou aqueles irmãos que ele queria conversar com aqueles irmãos, e o objetivo de Paulo não era outro senão se
despedir daquele povo. Na sequência, um pouco mais adiante, Paulo parte para a sua último nível aqui nesse plano que nós vivemos. E é interessante que esse texto que eu li é o texto de predileção de muitos missionários. Muitos missionários espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, são apaixonados por este versículo. Porque esse versículo encerra, em poucas palavras, os nossos objetivos e a nossa missão. E por que eu estou compartilhando esse texto aqui, se ele é um texto de predileção ou quase que direcionado a missionários, a pastores? Porque nós precisamos entender que cada um de nós aqui, sem exceção, nós somos ministros do Senhor. Todos nós. Às vezes, por uma visão um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicionalista, nós aprendemos que os ministros são aqueles que foram separados para aquilo. Eles foram ordenados para determinadas áreas e, de fato, existem ministros que têm alguns encaminhamentos que são específicos. Por exemplo, eu falei nesse final de semana, desde quinta-feira, ao retiro de pastores. São ministros que foram separados para o ministério pastoral. Mas a igreja tem outros tantos ministros. Todos nós somos ministros. Todos nós recebemos de Deus uma direção, a fim de que nós possamos colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus, neste plano, que é esse mundo tenebroso que hoje nós estamos vivendo. Assim sendo, esse versículo se aplica perfeitamente para a vida de cada um de nós. Todos nós. Dos mais novos decididos aos mais antigos membros desta congregação. Dos meninos aos anciões. O texto se aplica a todos nós. Daqueles que são doutores, mestres, e daqueles que têm um ensino mais básico. Todos nós, ministros, e todos nós recebemos a direção de Deus. E esse texto, ele encerra 3 questões que nós precisamos pensar quando olhamos para a nossa vida e entendemos que nós somos ministros de verdade, filhos de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, para vivermos uma vida para a glória de Deus aqui na terra. E depois, quando atravessarmos a linha que nos divide dos céus, por lá também durante toda a eternidade. E o que eu quero nessa noite é compartilhar com você essas 3 questões que são consideradas aí por Paulo, para que haja uma aplicabilidade na nossa vida. O que nós precisamos é fazer uma reflexão em cima disso que Paulo fala, para saber se nós nos encaixamos, se nós nos enquadramos nesse sentimento, nessa posição, nesse contexto de vida que ele vive. Depois de considerar que todos nós somos ministros, eu preciso também, para poder estabelecer aqui um contexto, lembrar que cristianismo é mais do que uma religião. Preste atenção nisso, queridos. Como diria um amigo que eu tenho há muitos anos, seja forte. Presta atenção no que eu vou te falar. Cristianismo é mais do que religião, é estilo de vida. Presta atenção. Do ponto de vista sociológico, cristianismo é religião, como qualquer outra religião. Mas do ponto de vista espiritual, é um estilo de vida diferente de religião. A palavra religião significa literalmente as pessoas buscarem um relacionamento com Deus. Cristianismo, a direção é inversa, é Deus que busca um relacionamento conosco.
Os líderes de todas as religiões morreram. O nosso líder Jesus Cristo está vivo. E tem mais. Ele está agora no meio de nós aqui. E essas são só duas considerações no meio de tantas que nós precisamos lembrar. Então, se é estilo de vida, nós precisamos ajustar a cada dia a nossa conduta. Amém ou não amém? Nós temos que ajustar a nossa vida. Então nós vamos ver no texto como é que Paulo fazia. E a partir disso aí, verificar se nós temos esse mesmo sentimento, essa mesma caminhada, essa mesma postura de Paulo. Primeira coisa que eu vejo aqui, está logo no começo do versículo. Todavia, não me importo, nem considero a vida de valor algum para mim mesmo. O que Paulo está falando, em outras palavras, é o seguinte: não tem nada mais importante para mim. E aí eu vou contextualizar a frase para a gente poder entender do que viver para a glória de Deus. O que ele está falando é o seguinte: a minha prioridade de vida, não tem nada que seja mais importante, mais precioso, mais valioso na minha vida, senão viver para a glória de Deus. E ele mostrou isso na sua vida. Paulo era um advogado famoso lá na sua região, mais do que isso, líder religioso. Ele fez parte, ele poderia ser comparado, muito embora seja uma comparação meia estranha, mas comparada com um desembargador, porque ele fazia parte da mais alta corte. Ele tinha tudo para ter alguns desejos, né, no que diz respeito ao campo profissional, de investir a sua vida para que ele pudesse crescer ainda mais profissionalmente. Mas não era isso que importava a Paulo. Isso não era prioridade na sua vida. Paulo poderia também ter o desejo de se casar de novo. E aí agora vem a questão teológica. Mas Paulo já havia sido casado? Eu acredito que sim, porque ele fez parte do Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio, ele deveria ser casado. E o que aconteceu com a esposa dele? Bom, ela pode ter morrido. Agora, a mais aceitável do ponto de vista teológico é que ela se separou quando ele se converteu. Ela não queria saber desse negócio aí da seita dos nazarenos. Ela não queria saber disso não, né? Mas independente de se foi ou se não foi, ele podia ter como prioridade de vida ter uma esposa. Que bom ter uma esposa, né? Eu tenho uma há 30 anos. Eu sou marido de uma só mulher há 30 anos. E me casei, o meu casamento foi lindo. O seu pode ter sido bonito, mas o meu foi mais bonito ainda. Eu me casei na penitenciária de Salvador. Eu estava preso, cumprindo pena, quando eu conheci a minha esposa. Foi na penitenciária de Salvador que nós nos conhecemos. Eu cumprindo pena em um dos processos que eu havia sido processado, eram 9, e a minha esposa vindo do mundo do lesbianismo. Ela se converteu no lesbianismo com 20 anos e foi fazer uma visita ao presídio de Salvador, uma visita religiosa. E nós nos conhecemos, e aí eu sempre digo, ela não gosta quando eu falo isso, mas eu falo sem nenhum constrangimento, que é só Deus que pode fazer um negócio desse, juntar uma ex-sapatão com um ex-ladrão e fazer dar certo. Tem coisa que só Deus faz. Era importante para mim o casamento? Era. Eu conto a história, eu tenho um livro, infelizmente só tem 9 exemplares que estão ali atrás. Essa viagem, os meus livros já foram todos disponibilizados. Se alguém quiser, no final, lá atrás tem 9 livros, né? Os 9 que chegarem primeiro poderão adquiri-lo. Mas eu precisava, era importante para mim que eu tivesse uma namorada, uma esposa, porque quando eu me converti na penitenciária, no dia 21 de junho de 1988, eu deixei de lado todas as coisas ruins. Eu gostava de maconha, deixei de gostar de maconha. Gostava de cocaína, deixei de gostar de cocaína. Gostava de bagunça, deixei de gostar de bagunça.
Gostava de promiscuidade e deixei a promiscuidade. A única coisa que eu gostava e continuei gostando, graças a Deus, foi mulher. Então eu precisava resolver essa situação. E Deus me deu. Era importante. Mas já naquele momento na minha vida, no começo da minha fé, 31 anos atrás, não era o mais importante. Olha aqui para mim e pense, só pense aí onde você está. Você que é cristão, você que vive o cristianismo, você que é ministro do Senhor, qual é a prioridade da sua vida? O que é mais importante na sua vida hoje? Talvez alguns digam assim, importante que eu consiga me formar. Eu quero fazer um bom curso, estou lutando, estudando muito para passar em medicina, porque eu quero ser médico, isso é um foco, é uma direção na minha vida. Eu quero comprar uma casa melhor, eu quero ter um carro do ano, seja qual for o seu sentimento, essas coisas são importantes, mas elas não podem ser mais importantes do que viver para a glória de Deus. Porque foi Deus quem trouxe você à vida de novo, queridos. Eu vim de uma vida tumultuada. 16 anos em terreiro de macumba, 9 processos, inclusive 2 homicídios. Uma vida complicada, eu fugi da penitenciária 2 vezes. E Deus me deu vida. Mas mesmo você que nunca passou por uma situação dessa, também recebeu em Cristo vida para você poder viver e viver em abundância, para sempre. Então, se Deus, Ele dedicou a vida do seu unigênito, Jesus Cristo, por você, como Paulo, você tem que dizer, em nada tenho a vida mais preciosa para mim mesmo, do que viver para a glória de Deus. Essa tem sido a prioridade da sua vida? De verdade, irmãos. Porque uma coisa é o crente que você é quando está reunido na Cibapa. Outra coisa é o crente que você é em casa, o crente que você é no trabalho, o crente que você é na escola, o crente que você é no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, quando dorme, quando acorda. Aqui na Cibapa, eu sei que para todo mundo aqui agora, a prioridade é viver para a glória de Deus. Mas e lá fora, irmãos? Essa também precisa ser a sua prioridade. Viver para a glória de Deus. Como Paulo, ter uma prioridade. Como Paulo, entender que não há nada que seja mais importante para a sua vida do que viver para a glória de Deus. Amém? Segunda consideração, vem na frase seguinte: não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, é a prioridade. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Além de prioridade, Paulo tinha foco. Repita comigo, foco. Ele tinha foco. Prioridade era viver para a glória de Deus. Prioridade era caminhar para a glória de Deus. Mas ele sabia exatamente para onde ele ia e aonde ele queria chegar. Ele tinha foco. Ele estabeleceu um alvo. Ele mesmo é quem diz, eu prossigo para o alvo. Ele estabeleceu um alvo. Ele tinha uma direção, ele tinha um norte a seguir. E Paulo era um camarada teimoso, ele seguia naquela direção e não se deixava desviar por motivo nenhum. Deixa eu perguntar para você agora, preste atenção. Qual é o foco da sua vida cristã? O que é que você espera como cristão? Qual o foco da sua caminhada? Porque tem gente que vem na igreja, nessa igreja aqui não, mas muita igreja por aí eu já vi. Tem gente que vai na igreja só para assistir o culto. Será que esse é o seu foco? Domingo à noite assistir o culto na Cibapa, porque o culto é bonito, porque o culto é gostoso, porque tem caldo, porque tem churrasquinho, porque tem um monte de gente bonita. Nessa igreja não, mas por aí está cheio de irmãos que vão para a igreja assistir o culto. Não tem foco.
não sabe para onde estão indo. Paulo sabia exatamente para onde ia. Ele tinha um foco, ele tinha uma prioridade e tinha foco. E na sua caminhada ele não queria nem saber o que pudesse acontecer, o que poderia acontecer no caminho. O importante era ele alcançar o alvo dele. Você vê que nos 2 versículos anteriores diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Ele já sabia que o bicho ia pegar para ele lá, sem saber o que me aconteceria lá. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele tinha um foco, ele caminhava naquela direção e ele não queria nem saber o que ia acontecer. O importante é que ele alcançasse o seu alvo. Qual é o seu alvo, irmãos? Qual o seu foco? Onde é que você quer chegar com a sua vida cristã? Onde é que você quer chegar no seu relacionamento com Deus? Eu sei que muitos irmãos, nessa igreja aqui não, mas em muitas igrejas por aí, tem muitos irmãos que não estão nem um pouco preocupados com o Deus da bênção, mas estão só preocupados com a bênção de Deus. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Você precisa estar preocupado e ocupado e focado no Deus da bênção. O Deus que nos deu vida. Quando eu me converti, pense num cara que vivia uma situação difícil. Porque, como eu disse, eu era bem malandrinho mesmo, né? Malandrinho é brincadeira. 9 processos com 2 homicídios, tráfico e roubo, 2 fugas da penitenciária, Carandiru. Aí falar que eu era malandrinho é brincadeira. Mas quando eu me converti, eu tinha um foco. Eu disse lá para os pastores, e vou dizer para vocês, sabe qual era o meu maior sonho? Era um dia poder ocupar um púlpito de uma igreja para pregar o Evangelho de Cristo. Eu faço isso hoje há 30 anos, quer dizer, há 27 anos, desde quando eu me tornei ministro consagrado ao ministério pastoral, né? Encaminhado nesse ministério, eu faço isso. Eu tinha um foco. Você acha que ia ser fácil? Dentro do presídio eu fui um cara que foi líder de rebelião, fugi da penitenciária 2 vezes, isso me dava um nível de destaque no meio da malandragem. Eu tinha homicídios nas costas, outro nível de destaque no meio da malandragem, e de um dia para o outro eu digo, a partir de agora eu vivo para a glória de Deus. Minha prioridade agora é viver para a glória de Deus. Você não faz ideia de quantas lutas eu tive na minha vida. Você não faz ideia de quantas dificuldades, ameaças de morte dentro do presídio, eu conto tudo no livro, ameaças de morte. A família não acreditava que eu pudesse de fato estar mudando de vida. Minha família era uma família meio que perdidona no tempo. Meu irmão seguiu o meu exemplo e se tornou bandido, foi preso também. A minha irmã seguiu o meu exemplo na macumba, e ela tinha uma expressão que ela usava, ela falava assim, se o de cima não me ajudar, o de baixo me ajuda. A minha mãe tinha uma vida bem largada, né? Meu pai morreu, minha mãe era muito nova. E eles olhavam para mim, eu me lembro da minha mãe olhando para mim e falando, filho, você com essa sua religião agora aí, ó, eu tenho a minha religião, eu nasci em tal religião, vou morrer em tal religião, não precisa me falar dessas coisas não. As lutas, irmãos, eu sei que você tem luta. De repente você tem luta na faculdade. Quem cursa a faculdade aqui sabe como é difícil ser cristão no ambiente acadêmico. É difícil, irmãos. Você tem que encarar grandes lutas dentro do ambiente acadêmico para ser fiel à sua fé e manter o seu bom testemunho. Tem gente que tem lutas na família. Tem gente que tem lutas no trabalho, na vizinhança. Mas nós precisamos fazer como Paulo. Ter foco. Completar a nossa carreira. Vou dizer um negócio para você. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar agora. Um dia você vai estar celebrando ao Senhor nos céus. No meio dos anjos. Com o Senhor dos exércitos. Com Cristo. Para toda a eternidade. Será que vale a pena? Quanto vale a pena você seguir nessa direção?
Eu olhava lá no presídio e eu pensava assim, eu não vou ter muita alternativa, porque eu já tinha 28 anos quando eu me converti. Sim, eu já tenho 60. Eu tinha 28 quando eu me converti. Eu não tinha estudado, abandonei a escola no ensino fundamental. Eu não tinha o meu currículo. Hoje eu tenho um currículo Lattes lá no CNPq, né? Antigamente eu tinha uma ficha corrida. Era diferente, uma ficha corrida respeitável. Tinha uns 5 metros mais ou menos, né? Eu não tinha o que fazer na vida, eu não tinha futuro, mas eu foquei em Cristo. Eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo é a minha esperança. E eu foquei no meio das lutas, das provações. Fiquei preso 7 anos, 4 anos convertidos. Me casei com a minha esposa no 3º ano, no início do 4º ano de prisão. Assim que me casei, fui transferido para o Carandiru. Já tinha estado no Carandiru, mas agora eu volto para o Carandiru como crente, já restaurado pela graça de Deus. Fiquei no Carandiru até o ano do massacre do Carandiru, que você já ouviu falar. Eu conto até a história do massacre no livro também. Eu saí do Carandiru. Só que antes de sair, depois de convertido, eu voltei a estudar dentro do presídio. Concluí o 2º grau, saí da prisão, comecei a viver minha vida tendo como prioridade viver para a glória de Deus e tendo foco, completar a minha carreira. Hoje eu tenho 2 graduações e 3 pós-graduações. Hoje eu sou um homem feliz. Hoje eu sou um homem... Deus faz tanta coisa na vida da gente que a gente não acredita. Você vê um cara com um currículo como o meu. Em 96, já na rua, fui convidado para ser diretor da FEBEM no estado do Espírito Santo. Agora pense num cara com currículo daquele ser diretor da FEBEM. Depois fui convidado para trabalhar no sistema prisional. Trabalhei no sistema prisional. Depois dei aula na escola penitenciária. E por último fui assessor do secretário de Justiça lá no estado do Espírito Santo. Será que foi por causa do meu currículo, irmãos? O que você acha? Não, é porque Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Deus... Fala com mais força, vamos falar isso com entusiasmo. Deus me deu vitória. Eu não vou embora hoje nem amanhã de manhã, ainda tenho um compromisso aqui. Amanhã eu vou ministrar para o pessoal da Secretaria de Justiça, o pessoal que labuta na área do adolescente em conflito com a lei e do sistema prisional do Tocantins. Só Deus para fazer um negócio desse. Um cara que vivia na lama, Deus fez isso. E eu continuo focado. Em nada a minha vida é mais precioso do que viver para a glória de Deus e continuar focado. Você está focado, irmãos? Nós precisamos estar focados. Aonde você quer chegar? Aonde você vai chegar? Você precisa ter um foco e caminhar naquela direção. Tem muita gente, nessa igreja aqui não, mas em muita igreja por aí que está perdidinho, não sabe para onde vai. Tem muita gente que não faz ideia para onde vai, porque não tem foco. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chegar está bom. Você tem que saber para onde você vai, tem que saber o que você quer. Qual o seu papel na Cibapa? Por que você está na Cibapa? Você que está visitando, por que você está visitando a Cibapa hoje? O que será que Deus planejou para a sua vida? Paulo ia adiante. E a última parte do texto. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. O nome disso é? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é foco. E por último, qual o ministério? De testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso é a missão. Olha aqui para mim, irmão. Você é um ministro, sim ou não? Então você é um missionário.
Você pode até não ser um missionário lá entre os ribeirinhos, parece que tem um missionário dos ribeirinhos aqui conosco hoje. Você pode até não ser um missionário em missões nacionais, em missões mundiais, em missões estaduais, mas você é um missionário. Deus tem missões para a tua vida. Já ouviu falar na grande comissão? Sim ou não? Você sabe qual é o problema da grande comissão com relação à igreja? É que na igreja muita gente não vive a grande comissão, vive a grande omissão. Tem muita gente assim, que não se define no que quer fazer na vida, não assume o seu papel. Hoje eu assumi um papel. Eu sou pastor, de fato, há 27 anos, de direito há 20 anos. Desde quando eu me dedico, eu vou explicar isso, é porque eu só fiz o seminário depois de 7 anos de ministério pastoral. Mas essa igreja sabe muito bem que para ser pastor você não precisa de seminário, né? Isso é uma questão institucional e uma ferramenta que é dada para nós. Mas eu fiz, tanto fiz que fiz 3. Fiz a Assembleia de Deus, Seminário da Assembleia de Deus, fiz o Seminário Batista e por último fiz a ESTE, Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo. Para ninguém ficar me questionando, né? Se bem que quer saber de uma coisa, eu não estou nem aí se alguém me questionar, porque eu vivo para a glória de Deus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus fez para mim, o que Ele faz por mim. Você precisa também fazer isso, assumir sua missão. Você já sabe qual é a sua missão na Cibapa? Pastor, minha missão na Cibapa é não perder o culto, ser dizimista e entregar uma oferta missionária sempre que pediram. Quem faz isso aqui, levante a mão. Uai, ninguém vem nos cultos, não? Ninguém é dizimista? Quem faz essas coisas, levante a mão. Pois é, irmão, você não faz mais do que obrigação. Isso é obrigação de todo crente. Você tem que fazer mais, a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus, dos religiosos. Você tem que descobrir qual é a sua missão e se envolver nela. Eu vejo o ministério com surdos, eu parabenizo, porque é um ministério lindo. Alguns irmãos que se dedicam a esse ministério para atender os nossos irmãos que são surdos. Eu vejo o ministério com crianças que deve estar funcionando paralelamente aqui. Eu acho lindo esse trabalho de quem se dedica a essa função. Ministério de música é uma bênção. Agora preste atenção, musicistas. Preste atenção. Ministério de música não é o fim da sua missão, aqui é o começo, isso é uma ferramenta. Eu estou dizendo isso porque aqui não, mas tem igreja por aí que parece que o ministro de missões, de louvor, só é ministro de louvor no domingo à noite. Não faz mais nada na igreja. Em alguns casos eles nem ficam no culto, termina o louvor, ó, mete o pé, vai tudo lá para fora bater papo. Né? E não é isso que Deus tem para nós, Deus tem uma missão. Olha para a pessoa do seu lado, eu sei que tem gente que não gosta disso não, né? Mas eu vou fazer. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você é um missionário. Deus tem uma missão para a sua vida. Paulo cumpriu a missão dele. Era prioridade para ele, ele tinha um foco e ele cumpriu a missão. Ainda hoje, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Deus separou ele para isso. E ele cumpriu a sua missão. Morreu como 11 dos 12 apóstolos de Jesus, sacrificado por causa do Evangelho, porque 11 dos 12 morreram sacrificados, quer dizer 10, né? Um se suicidou. E um só que não teve morte imediatamente foi João, que teve uma situação mais tranquila, né? Passou a sua velhice numa prisão, morreu na prisão, isolado na ilha de Patmos. Mas eles cumpriram a missão. Cumpriram a missão porque hoje nós estamos aqui, baseados em textos e na história desses homens e mulheres de Deus, na nossa Bíblia Sagrada. Jesus Cristo cumpriu a sua missão e pagou o preço até a morte, e morte de cruz. E a pergunta para você agora é a seguinte: você está disposto a cumprir a sua missão? Você tem feito isso, irmãos? Pastor, aqui não precisa não, porque aqui tem uma equipe grande de pastores e de diáconos.
Tá, e você é o que na igreja? Você precisa assumir o seu papel. Eu saí da prisão definitivamente em 94, porque eu saí em 92. Mas eu tinha uma pendência com a justiça, eu precisei me apresentar de novo, voltei para a penitenciária, cumpri o que eu precisava cumprir e saí de lá. Hoje eu não devo nada para a justiça. Aliás, eu tenho até um créditozinho. Porque eu estava condenado a 9 anos de prisão. No finalzinho da minha pena, eu ganhei um indulto presidencial e a minha pena diminuiu 3 anos. Então, de 9 caiu para 6. Significa que se eu tirei 7, que eu tenho 1 ano de crédito ainda, que eu posso usar em qualquer momento da minha vida, se eu quiser. Só que se Deus quiser, eu não vou usar. Não vou usar em nome de Jesus. Nós precisamos definir, irmãos, nossa prioridade, nosso foco e nossa missão.